Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, onde discutimos temas relevantes da psicologia e da saúde mental. Hoje teremos uma conversa muito importante sobre o diagnóstico do autismo em adultos, especialmente focando nas diferenças de sexo e nas experiências que homens e mulheres têm ao longo da vida. Teremos o prazer de receber duas psicólogas que compõem o programa AV e que juntas ajudam a dar a cara, a organização, o acolhimento e, de verdade, a emoção que é viver e trabalhar com pessoas nessa condição. Porque essas pessoas nos ensinam tanto que a gente cresce junto com eles. Olá, meninas. Olá. Gostaria que se apresentassem aqui pra gente. Bom, eu sou a Kisley, psicóloga, e estou aqui com a Laísa e a Ingrid. Olá, Kisley, tudo bom? Bom, eu sou Laísa Dias, psicóloga aqui da Clínica Cuidarte e também atuo há mais de 10 anos na clínica infantil, né? Sou especialista em autismo na infância e é isso. Meu nome é Ingrid, trabalho com avaliação neuropsicológica, sou especialista em avaliação psicológica. Vim aqui falar um pouco, né, sobre o autismo nessa perspectiva. E é isso, pessoal. Todo mundo aqui tem, de certa forma, uma habilidade dentro da psicologia. E a importância da gente reunir esses conceitos e reunir também essa ciência faz com que a gente amplie o nosso olhar, o nosso cuidado, as avaliações que estamos aplicando dentro do projeto AV. É um projeto para pessoas na condição do autismo, nível de suporte 1. É importante colocar aqui para vocês. Como falei anteriormente, meu nome é Kisley Urtiga, eu sou psicóloga e sou especialista em TEA. Trabalho com sono e sexualidade e essa população adulta que tem chegado para a gente, chega com essa dificuldade bem clara. O sono parece que foi a vida toda. A sexualidade, todo um contexto de envolvimento social. Então, assim, hoje nós três estamos aqui porque escolhemos um artigo que fala de diagnósticos errados. E o que isso implica na vida dessas pessoas? Então, nós estamos neste momento trazendo um pouco da ciência atual, porque a cada 100% dos artigos que temos hoje, eles trazem um contexto de comorbidades e o efeito das medicações. E está muito voltado à população infantil. Poucos, só de 2017 para cá, nós estamos entendendo a importância de colocar nas pesquisas os TEA adulto. Só que o TEA adulto está vindo a ser diagnosticado também agora. Então, o que está acontecendo? De 100% dos artigos científicos que temos hoje, apenas 3,5% fala sobre o TEA adulto. E isso é um dado que chama muita atenção. Por isso, nós escolhemos esse artigo para trazer, tá certo? E assim, eu quero agora abrir um pouco dessa conversa com as meninas sobre o que elas veem, o que vocês estão vendo hoje nesses diagnósticos. Porque quando a gente fala de diagnóstico errado, gente, a gente tem que pensar também o quanto é difícil fechar um diagnóstico de um TEA e de um TEA no gênero feminino. Sim. Como tem sido hoje, tem surgido para a gente, e esse tipo de paciente, ele não vai chegar no TEA clássico aqui para a gente.
Ele vai chegar com um transtorno de personalidade, ele vai chegar com uma depressão. E aí cabe a nós profissionais, na minha visão e na minha interpretação, abrirmos e ampliar o olhar para por que não pensar no TEA? Para aquela situação, para aquele diagnóstico. Por que não olhar para aquela desregulação como algo que está envolvendo uma condição comportamental que já está espelhada numa vida inteira? Então, eu queria que vocês, na condição de vocês enquanto técnicas, seja você, Laísa, quando recebe aquela criança, seja você, Ingrid, que trabalha com avaliação neuropsicológica e está ali para investigar ou ajudar aquele médico a compreender o diagnóstico daquele paciente, né? Como é que vocês estão vendo essa condição do diagnóstico errado? Vamos pensar com base nesse artigo que a gente trouxe hoje e vai deixar disponível para você que quer acessar os dados desse artigo recente de 2020, que traz uma amplitude desse tema e o quanto que a gente precisa colocar dentro de pesquisas de forma naturalística pessoas que vivem a condição do TEA na fase adulta, com o diagnóstico na fase adulta. Então, meninas, quem poderia começar aqui? Bom, eu vou começar sobre a perspectiva do infantil, né? Até para a Ingrid ir dando sequência a essa questão. Quando a gente adentra com o paciente, o que eu tenho percebido na experiência é muitas vezes daquele profissional que fica receoso naquele laudo que chega no laudo médico, que chega no diagnóstico a trabalho da hipótese, e aí ele se vê tanto naquela possibilidade de fechar ou não aquele diagnóstico e vai inviabilizando de olhar o sujeito em si. Que criança é a que está chegando, né? E aí, juntamente com isso, o que fui percebendo é que, além daquele documento, daquele laudo médico, e junto às queixas iniciais dos pais, a pessoa menos vista era a criança. Então, eu acredito que a primeira pauta para a gente pensar nas consequências disso, né, é esse olhar frente ao paciente, que é o que hoje a gente vai percebendo que há um movimento sendo feito de forma inversa, né? Eu entendo que a queixa inicial é importante, eu entendo que aquele laudo médico é importante, mas eu preciso agora ver quem é esse sujeitinho pequeno que está chegando com as suas questões e que também precisa ser validado, né? Então, o ponto primordial é esse, né? Que eu percebo que muitos profissionais, e às vezes até mesmo o próprio diagnóstico e o boom que está sendo feito hoje. Antigamente, vamos lá, em 2017 para 2018, houve o boom no autismo. Sim. Né? E aí enche as clínicas que trabalham com crianças e as clínicas se tornam o carro-chefe de diagnóstico é o autismo, né? E isso começou a se interrogar, bom, mas da onde é que vem esse boom? Como é que ele surge? Como é que ele aparece? E aí, com isso, chega os estímulos digitais, que são demais, como é que as interações estão sendo feitas, né? Então, no meio de tudo isso, acontecendo todo esse tipo de estímulo, o que a gente não ia percebendo era o sujeito em si. E aí, uma grande quantidade de diagnóstico frente ao autismo. Posterior, veio o TOD, Sim. que é o transtorno opositor desafiador. E a gente já via essa criança
com autismo e TOD. Então, geralmente, 2 diagnósticos Sim. aí, ou mais, E né, a gente? tendência era que esse laudo viesse cada vez mais com mais CIDs, que são esses dados diagnósticos que a gente vai. Que a criança, a cada ida ao neuropediatra, recebia. Ela apresentava um comportamento, não era visto que contexto era aquele. Bom, aquele comportamento estava ali em 1 hora de atendimento, né? Muitas vezes ali sendo verbalizado pelo pai ou visto no comportamento ali momentâneo da criança. Bom, tem TEA, TOD, TDAH agora, né? E aí isso tanto, de certa forma, angustiava, mas diante de uma frequente vinda de outros diagnósticos, já não passava mais a angustiar. E sim, de certa forma, terceirizar para aquela responsabilidade também dos pais, né? Porque aí os pais também mudavam a sua concepção diante de cada diagnóstico dado. Então, não era porque tinha uma coisa a mais dentro do contexto da dinâmica familiar que poderia influenciar aquele comportamento. Não, já tinha uma possibilidade. Será que tem um diagnóstico a mais aí? Exato. E aí é o que replicava mais ainda esse discurso de patologizar todo comportamento, toda o envolvimento ali que a criança detinha, mas também cada vez menos humanizar essa criança, né? E aí o que a gente via muito? O anjo azul. Eu sou psicólogo azul, né? Ou seja, cada vez menos humanizando e cada vez mais rotulando. Eu não sou psicóloga da Maria, né? Eu sou psicóloga azul, do anjo azul. E a gente não fazia uma simples pergunta que era, fulano, tu te identifica como anjo azul? Exatamente. Que é uma coisa assim, tá bem aqui, ela tá bem aqui, eu não preciso ir lá em outro lugar, ela tá aqui na minha frente. Então, isso às vezes traz a realidade das pesquisas, é só mais algo que reforça, né, essa condição de você cada vez menos olhar para o sujeito, na constituição, na dinâmica dele. E aí, Laís, até um ponto importante aí da sua fala é a gente até entender, né? Como é que essas comorbidades que hoje, como ansiedade, depressão, se manifesta nessas diferenças entre os sexos, né? Porque você está colocando aí o quanto a gente fez um processo de diagnóstico e tratamento muito robotizado e que muitas vezes nem se colocava a condição do nome da criança ali. E sim dava uma nomenclatura de anjo azul, né? Como é que a gente acaba, de certa forma, trazendo um contexto, aí eu acho que até voltando um pouco para a questão da avaliação, que é onde a Ingrid pode complementar bem sobre isso, como é que fica esses diagnósticos hoje, sabe, Ingrid? Visto que o relato da Laísa traz para a gente essa preocupação do que vivíamos há anos próximos, né? Atrás. Hoje a gente entende que o profissional com maior amplitude de experiência, ele vai ter muito mais ferramentas, ele não vai ficar engessado em uma única situação aqui, em um único protocolo, em uma única técnica, ele vai ter a condição de ampliar ali a organização diagnóstica e trazer aquela rede de apoio para dentro do tratamento. Porque se a rede de apoio não está ali, é o ok que você dá ali. Ok, fez a atividade, tchau. E a família também entende que ela tá certo, né? Bom, tô fazendo meu papel. Meu papel de família é trazê-lo. Isso. Né? Ele deu ok. Então tá ok pra gente também. Mas por falta de informação. Isso.
né? E adentra muito essa questão, como você falou, da avaliação, né? Desse diagnóstico, que hoje a gente vê que qualquer pessoa, eu vou falando desse termo mesmo, né? Diz que dá muitas vezes ou o diagnóstico do autismo, ou que não é especialista na área, e isso acaba também aumentando essa quantidade de diagnósticos que são errados. No artigo, ele traz dois instrumentos que foram usados, bem conhecidos, para fazer esse diagnóstico. Só que esse instrumento, que inclusive é validado no Brasil, esses dois, eles, aqui, dentro do nosso contexto, é dado em 2 dias, 3 dias uma formação. Só que ele é um instrumento que a pessoa precisa ter muita experiência clínica para conseguir aplicar e ter esses dados. E o que a gente vê? Profissionais, muitas vezes, mal capacitados, dando essa avaliação, não tendo essa, como é que eu posso dizer, essa informação, experiência necessária, e não sabendo muitas vezes manipular esse instrumento de forma correta, porque no artigo ele não traz somente instrumentos dentro da perspectiva da neuropsicologia, mas escalas, Sim, entrevistas, que precisam de uma certa experiência e de uma formação necessária para se fechar diagnóstico. fantástico. Ingrid, é até bom colocar aqui, diante da sua fala, que a gente tem que olhar para qual a história desse paciente. Porque se eu tenho um paciente que ele teve o diagnóstico na infância e ele hoje está na fase adulta, eu vou usar um outro tipo de protocolo. Sim. Se eu tenho um paciente que fechou o diagnóstico na fase adulta, é outro protocolo. Sim. Então, assim, você tendo a base técnica ampliada, você consegue pegar as nuances do que é importante para João, para Teresa, que não é a mesma coisa para Sim. Maria. Sim. Não é. Então, o artigo traz muito claro isso, uma amostra muito pequena, de 161 participantes, Sim. mas traz uma condição da gente entender que a técnica do profissional, ela vai falar muito. Uhum. E aí você ia falando, eu lembrando também de algo que é simples, mas que faz muita diferença nesse processo de diagnóstico, que são os marcos de desenvolvimento, né? Então, de olhar para esse marco de desenvolvimento e ver, muitas vezes, quando aquela criança ela vai corresponder ou não, e estar atento. Ainda tem outro viés do autismo, quando a gente fala de TEA nível 1. Nem sempre aqueles prejuízos que a gente vê no DSM-5 você vai encontrar ali naquela criança, da forma como está ali. Sim. Então, esse também é um olhar importante de se ter, porque não é só, tem o autismo porque tem uma ou duas características, ou porque não consegui ver nada disso na infância, porque é um espectro, então existem diversas manifestações de sintomas, não dá para generalizar. Se a gente pega um autista clássico, a gente vai fechar todos os pontos do Sim. diagnóstico. É, Mas se ele não for um autista clássico, e aí? Como é inclusive, que eu fecho esse diagnóstico? sim. Inclusive, é uma pauta que o artigo traz também sobre a importância de você estar sempre acessando ali a anamnese, né? A fazer uma entrevista inicial bem feita, né? A fazer uma investigação bem feita de como é que foi esse adulto na infância. Isso. Né? Porque se tratando do nível 1, ele não vai vir na infância com queixas relacionadas a questões que se aproximam à questão psiquiátrica, por exemplo, né? Até adentrando a questão do MESC mesmo, da camuflagem, se ele tem altas habilidades ali na infância, ele vai conseguir aprender socialmente a como olhar, a como se comportar ali e, de certa forma, socialmente ser aceito naquele comportamento. Sim. E aí ele vai perpassar. Os prejuízos estão ali, né, por dentro, que é também uma pauta que o artigo traz, né? Principalmente nas mulheres, que a gente espera um comportamento e elas vão implodindo,
né? As desorganizações são mais internas do que externas, né? E é por isso que quando chega a fase adulta, o que elas chegam tratando a priori é ansiedade ou depressão, né? Exatamente. Que tem sintomas que são muito parecidos com o do TEA, Isso. né? E Uhum. aí você chega para você como depressão. Isso. E aí ele faz até uma categoria do que é o erro, né? Ou o erro de fato é uma questão psiquiátrica totalmente que destona e distancia o TEA, ou ele vem como comorbidade, né? Ou ele vem de fato com um erro ali que nem se aproxima. Ou então, às vezes, os transtornos têm características parecidas. Por Sim. isso que existe muita confusão. Então, se você olha para a depressão, não interage muito socialmente porque é depressivo. Mas pode ser uma dificuldade própria do TEA, como outros transtornos que ele vai falando. Então, assim, você precisa ter um olhar clínico muito apurado para você entender o que de fato pode ser um TEA, o que de fato é esse transtorno ou o que é uma comorbidade. Uhum. E traz um chamado para humanizar também esse profissional, né? Olha, vamos esquecer um pouquinho. É interessante, Laísa, porque sobre fechar diagnóstico. Então, assim, dentro dos cursos, formações que eu faço com muitos profissionais que são referência na área, o que eles falam é que se você não tem certeza, não dê o diagnóstico. Sim. E que muitas vezes você está no processo de avaliação, você está na dúvida, talvez você precise estender algumas sessões para que você consiga talvez ter essa ideia mais firme do que seria um TEA ou não. Ou então não dá esperar, né? Somente na infância com a Sim. criança. Às vezes é importante esperar os desenvolvimentos É. para que possa fechar ou não. Meninas, me digam uma coisa. Vocês poderiam nos dizer aqui o que deveríamos atualizar nos nossos instrumentos diagnósticos, por exemplo, para melhorar o reconhecimento dessas condições de diferenças? Se a gente pensa que a condição do diagnóstico na mulher está chegando agora, será se teria alguma condição diferenciada nesses instrumentos diagnósticos que nós poderíamos hoje estar colocando para que a gente conseguisse chegar mais perto desses diagnósticos para as mulheres? Como a gente estava conversando, esse viés do autismo em mulheres é um viés recente de ser falado, ser visto, não tem muitos anos. Então, assim, ainda estão se desenvolvendo instrumentos que podem ser eficientes nesse processo. Inclusive, o artigo fala sobre isso. Que, apesar dele ser muito rico, não dá para fazer essa diferença 100% do sexo masculino do sexo feminino. Porque a quantidade que eles usaram para fazer todo esse levantamento é muito pouco. Então, assim, precisa ter mais pesquisas na área, desenvolver instrumentos específicos com amostra normativa maior para que se possa, de fato, ter um embasamento mais concreto, né? E isso facilitar o processo de investigação. Bom, de fato, as pesquisas, como são ainda muito recentes, o que clinicamente a gente pode fazer, né, e socialmente, é realmente continuar ampliando o conhecimento sobre o diagnóstico, né, porque ainda tem muita gente que desconhece, né, como é que o diagnóstico se desenvolve, como é que ele evolui, em que tempo que ele inicia a dar ali as primeiras percepções para quem está próximo, né? Se tratando de um transtorno do neurodesenvolvimento, bebê, os pais já têm condições de perceber e já de trabalhar com intervenção precoce. É até importante, Laís, essa sua fala, porque a gente tem que entender, pessoal, que o TEA ele já existe antes do nascimento. Sim. Então, se já existe antes do nascimento, quanto antes a gente identifica, mais êxito, né? Sim. Mais a gente consegue fazer a instrumentação e aquela pessoa segue a vida da melhor forma possível. Até porque tem pessoas que têm dupla excepcionalidade. Sim.
Então, são extremamente inteligentes. Nível de suporte não tem a ver com inteligência, por favor. Então, é importante colocar isso. É, e a gente pode sim regredir esse nível de suporte com um bom Sim, tratamento, Sim. né? Então, isso é importante ser colocado também. Então, quanto antes se busca um entendimento de como ajudar determinados comportamentos que venham, de certa forma, a chamar a atenção, por uhum, isso a importância de colocar essa família sempre muito bem informada. Acho que sim, esse é o nosso papel aqui, enquanto AV. É trazer essas questões, é trazer estudos científicos que mostram o quanto que a gente precisa abrir os olhos. sim, porque são famílias muito angustiadas, né? Muito estressadas devido à quantidade de demanda, de obrigações, mas que não tem acolhimento nenhum, né? Então, a oportunidade que a gente desenvolve no AV é trazer esse acolhimento, é trazer esse processo de informação e também entendendo que diante do sujeito adulto, a gente pode também criar uma comunidade. E o AV ele entra com essa perspectiva de criarmos uma comunidade onde a pessoa que adentra com um certo nível de conhecimento a respeito do autismo, ela pode saber o lugar onde ela se sinta segura e confortável e dizer, bom, eu tenho essa. Eu tive esse conhecimento aqui, mas eu vou lá na Cuidarte falar com a Kisley, com a Laísa, com a Mariana, com a Laine, com a Ingrid, ou com outros profissionais que também estão lá, e eu posso me ver seguro de tirar essa dúvida. Porque o que falta também, tanto a nível de cidade, a nível de país mesmo, é ter esse lugar de apoio onde eles se sintam seguros, né? Então, assim, a primeira pauta que desestrutura e muitas vezes devasta o sujeito e a família é essa falta de suporte. Que não é assim a coisa, não, tem que ser a estrutura, a coisa, não, é o lugar que de fato Sim. abra as portas, E é né? até importante colocar, e a Ingrid pode até complementar, caso ela concorde também, é que eu acho que nós temos excelentes profissionais, sabe? Nós temos excelentes profissionais em todo o Brasil que têm Uhum, buscado ampliar muito esse estudo sim, e, infelizmente, nós também vamos ter profissionais que não chegam a ter, de certa forma, busca constante em uhum, melhorar os seus Sim. serviços e traz alguns prejuízos, sim, né, para aquele paciente. Então, acho que também é um ponto de alerta aqui que é importante ser colocado diante do que nós estamos levantando aqui, que são diagnósticos errados, né? uhum, Que profissionais, vocês que não têm essa segurança de fechar esse diagnóstico, hoje tá mais fácil chegar, Sim. né, e indicar um profissional que possa atender, mesmo que de forma online, né, que dá uma uhum, orientação, chegar sim, numa cidade mais próxima, que sim, tenha um profissional que tem um pouco mais de experiência ou que fez um curso uhum, diferenciado, né, Sim. Ingrid? Então, eu gostaria que você complementasse isso o quanto que é da nossa responsabilidade enquanto Sim. profissionais olhar para esse indivíduo e dizer: eu não tenho recursos para te ajudar, mas eu posso ir atrás, eu posso te Uhum. indicar, eu posso te dizer que lá na Cuidarte tem um projeto chamado AV que é para adultos. Vai uhum, lá, vê se está dentro da tua condição ou não. Então, assim, eu acho que a gente precisa é, ampliar a rede de apoio, não só nas famílias, Sim. mas sim entre nós, profissionais. E essa fala é bem interessante porque quando você não tem uma equipe de profissionais que fala a mesma língua, isso acaba fazendo uma grande confusão. E trazendo um pouco para a perspectiva do AV, né? Então a gente busca olhar como um todo e dar esse aparato de forma qualificada.
Mas a gente vê fora um outro aspecto, né? Vou trazer aqui um relato de uma pessoa que eu escutei recentemente, de uma mãe querendo o diagnóstico de um filho, e cada profissional que ela leva traz um relatório diferente, um olhar diferente, e quando ela leva pro médico, né, ali, pro neuro, que dá uma olhada e diz assim, olha, mas isso tá confuso, porque cada um fala algo diferente. Então, às vezes, é um desserviço que você faz não se qualificar ou abraçar uma demanda que você não tem competência. É muito mais interessante você encaminhar para alguém ou você procurar um profissional que você tem, de fato, confiança, né? Para que possa te ajudar. E só mais um ponto, né? Bem interessante, que recentemente eu escutei também de uma professora. Dentro da psicologia, a gente tem algo que a gente não vê facilmente em outras profissões, que se chama supervisão. Então, se eu não me sinto segura, se eu tô na dúvida, se eu acho que eu não consigo dar conta só, pois eu posso procurar supervisão. Eu posso procurar alguém que tem experiência e me dê esse aparato. Então, é muito mais uma questão de ética do que um outro viés, porque eu entender até onde eu posso ir, né? Até onde o meu conhecimento, a minha experiência vai. E é reconhecer isso, né? Eu acho que esse é o principal ponto, você ter esse conhecimento. Né? Isso, e até é importante colocar que, por exemplo, a análise do comportamento é um curso que demanda muita perícia, né? E é um curso que, quando ela é voltada para a condição do autismo, demanda vários instrumentos de devolutiva Sim. para as famílias, né? De forma clara. Então, assim, é muito importante termos bastante cuidado com o que a gente está, de certa forma, promovendo de serviço, né? Para adultos, pessoal, se utiliza todas as outras abordagens, principalmente a terapia cognitivo-comportamental tem sido muito estudada para aplicar em autismo adulto, mas isso não significa que a análise do comportamento não tenha ferramentas importantes. Isso não significa que a psicanálise não traga ferramentas que embasam toda a construção do conhecimento de uma anamnese perfeita para esse paciente. Então, a gente precisa, a todo instante, entender que tem diversas especialidades que complementam uma condição de ajuda. E que a gente sabe que a terapia é uma empatia. A gente tem que ter empatia com o profissional, a família tem que ter empatia com o profissional. E isso também vai ajudar nessa conexão e vai ajudar nessa construção. Porque se já vem tantos CIDs associados a uma única pessoa, como é que a gente vai trabalhar essa desconstrução ali? Porque eles não são CID, eles são pessoas com nomes. Maria, Teresa, João, Sim. e que se comportam de maneiras diferentes e que podem mudar os seus comportamentos se muito bem instruídos, orientados, manejados. Isso é algo muito sério, né? Você dar um diagnóstico, complementar um diagnóstico é algo muito sério. Porque você impacta a vida daquela pessoa pro resto da vida. E fora que tem um outro fator, né? Que quando você dá um diagnóstico errado, você também, dependendo desse diagnóstico, faz também a entrada de medicamentos, né? E o Isso. quanto isso também é sério, né? Eu já atendi crianças, inclusive, que tiveram muitas sequelas devido à medicação errada, porque pequenininho teve um diagnóstico X e entrou com uma série de medicamentos e que depois de anos se entende que não é aquele diagnóstico e nem era aquele medicamento. Mas aí ficou a sequela do medicamento, né, dado de forma errada. Então, assim, não é só sobre afeta como um todo, né? E afeta quimicamente, afeta mentalmente, afeta socialmente, então impacta demais. E dentro da perspectiva da avaliação neuropsicológica, o que aparece também é isso. Pessoas com diagnóstico que
que é questionável, que não é, às vezes, o médico que questiona, a pessoa que questiona o seu próprio diagnóstico. Tá, eu tô há anos fazendo tratamento para depressão e essa depressão não melhora. Porque não é depressão, às vezes é o autismo. Então, assim, é ter essa sensibilidade nesse processo, né? De compreender que, enfim, não dá para ficar dando diagnóstico a qualquer custo, que tem todo um processo por trás, né? E dessa importância do indivíduo, da pessoa que está recebendo. E aí é importante até voltar essa fala para os médicos, que eles podem contar conosco, psicólogos. Nós Sim. estamos com o paciente uma vez por semana, às vezes até duas, dependendo da demanda e da Uhum. necessidade. E com vocês, eles só passam uma vez no mês, às vezes de 2 em 2 meses, De ou até 6 em muito 6, 3 em mais, 6. né? Então, assim, é muito importante essa troca. E não só com os psicólogos, com o fono, com o nutricionista, com quem está ali manejando o tratamento dessa criança, Uhum. né? E assim, essa equipe multidisciplinar, ela fala do autismo. E o diagnóstico ele é multidisciplinar. Uhum. Isso, E isso. que o fato de você fechar ou não o diagnóstico não vai fazer de você o melhor profissional ou o pior profissional. Então você precisa entender para quem que você está atendendo. Se você está atendendo as suas questões ou as questões de quem chega, né? Aquele fechar aquele laudo, aquele diagnóstico é uma questão sua, porque às vezes também eu me vejo nos corredores, ai, Laísa, eu tô trabalhando isso aqui para fechar isso aqui. Assim, mas tu tá olhando quem? Qual é o medo que tu tem? O teu medo é de, no final de 4 sessões, 8 sessões, você fazer um relatório e não dar uma hipótese, não fazer um diagnóstico? Porque tá tudo bem também, se você disser, olha, ainda não foram suficientes aqui a quantidade de sessões, né? E às vezes a gente fica nessa demanda porque o universo atual também pede por esse imediatismo, né? E o profissional também precisa entender que dentro dessa mudança, isso vai responder também a como o paciente vai chegar, né? Então é muito importante que os profissionais entendam isso. Se o paciente chega na urgência, o que é a urgência? Né? Também começar a interrogar as interrogações desse paciente, Muito porque a bem. demanda que chega, você vai comprando essa demanda e aí no final das contas você vai fazer uma devastação na vida daquela pessoa. E o fato de você chegar e dizer, olha, eu não tenho isso aqui, mas vamos trabalhar com o que você está chegando. Que é mesmo, né? Muito bem, pessoal. Tivemos uma discussão rica e cheia de insights sobre as nuances do diagnóstico autismo em adultos. Agradeço imensamente a presença da Laís e da Ingrid aqui pelas contribuições valiosas. E é evidente que precisamos continuar a trabalhar para garantir que todos, independentemente do sexo, recebam o diagnóstico e o suporte que merecem. Aconselhamento diante dessa condição de refletir, né, sobre o que discutimos aqui. Esse artigo vai ficar disponível aí para vocês. Até o próximo episódio, onde a gente vai trazer aqui a importância, esses dados importantes da psicologia e da saúde mental, tá? E assim, com mais ênfase dentro da condição do autismo, vamos convidar também pessoas que vivem nessa condição para estar aqui conosco discutindo. Então a gente convida vocês a manterem aí esse contato com a gente e mandar também aí suas avaliações, suas sugestões para que a gente discuta aqui nessa mesa onde a gente está crescendo juntos dia a dia. Esse é o nosso intuito. Obrigada, Laísa. Obrigada, Kisley, pela disponibilidade, né, o tempo e saber que a gente pode contar, né? Continue contando aqui com a clínica,
né? E vamos seguir aí. Obrigada, Ingrid, você que faz um papel fundamental nessa área com a neuropsicologia, né, que é uma especialidade à parte e que tem está de grande valia associada a esse momento diagnóstico discutido aqui hoje. Agradeço a sua presença aqui e o seu trabalho dentro da Clínica Cuidarte com o programa AV. Eu que agradeço, né, a disponibilidade, o espaço, porque a gente está trazendo um tema muito importante socialmente, né? Que pode até parecer muitas vezes óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Porque a gente precisa, de fato, disseminar a informação de forma correta e coerente.